Boa noite, irmãos. Boa noite, família IBBV, família linda e amada do Senhor. É bom estarmos aqui mais um domingo para celebrarmos e regozijarmos ao nosso Deus. Salmos, capítulo 33, versículos de 1 até o 5, nos diz assim: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do amor do Senhor. Nós te louvamos, Pai, por essa grande oportunidade, por esse grande privilégio que é servir e adorar a Ti. Obrigada porque o Senhor concedeu à Tua igreja a alegria de estarmos mais um domingo na Tua presença para Te cultuar. Te entregamos aqui os nossos louvores, Senhor, que eles cheguem ao Teu altar e agrade ao Teu coração. A palavra que vai ser proclamada nessa noite, que ela venha trazer, Senhor, mudança de vida, transformação a todo aquele que estiver acompanhando o nosso culto. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor conosco. falam de um Deus grandioso, poderoso, de um reino eterno. E por isso, a igreja dele
nós o adoramos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Deus
Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Agradecemos mais uma vez vocês estarem nos assistindo, permitindo estar aí nesse íntimo lugar que você está agora, nesse lugar especial, nesse lugar particular, sozinho ou não, mas um momento individual, um momento particular seu, com a sua família, com algum outro acompanhante ou sozinho. Queremos dar muitas graças à sua vida que tem nos assistido, ou você até mesmo que está assistindo pela primeira vez. Sofrimento na vida cristã. Por quê? Vocês já viram na imagem anterior, a da mensagem, esta pergunta meio obscura. Mas vamos meditar um pouquinho nessa pergunta. Antes disso, eu não quero que vocês fiquem imaginando que tudo aquilo que acontece de fatalidade e calamidade seja pela vontade de Deus. Vontade, permissão, decreto são coisas para se pensar em outro momento. Mas essa pergunta ela foi baseada, inspirada, iluminada neste momento em que as opressões se aproveitam das situações de sofrimento. Existem pessoas que estão realizando bem, existem pessoas que querem fazer o bem e são dispersas de estar em companhia com outros que também querem fazer o bem. Se sentem sozinhas, se sentem isoladas, estão sofrendo por causa disso e é daí que veio esta pergunta. Sofrimento na vida cristã. Por quê? Antes disso, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Em 1 Pedro 5,10 diz o seguinte: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Desejo muito que você esteja com a sua Bíblia ainda pertinho aí, ou então que você possa acompanhar com muita atenção também a mensagem de hoje, como também desejo muito que você esteja atento às mensagens dos vídeos, ou estivesse atento às mensagens dos vídeos passados. Para que as passagens lidas, que as passagens também citadas possam ser meditadas por todos nós, por você aí que está nos assistindo. E observar se há uma coerência com aquilo que está sendo dito pelo pastor. Porque o meu desejo é que todos vocês sejam convencidos pelo Espírito Santo sobre a verdade daquilo que nós temos que viver hoje, nos preparando para o amanhã, acumulando em nós também os ensinamentos de ontem. Mas sofrimento na vida cristã. Por quê? Quando pensamos nesta questão e imaginamos filhos de Deus com vidas cristãs similares aos da epístola de 1 Pedro, a saber, refugiados por serem cristãos. Eles foram dispersos em variadas regiões, como ovelhas dispersas do próprio rebanho. Logo, não temos aqui pessoas adeptas a buscarem o sofrimento em prol de somente assim, por si só, evoluírem em santidade para uma vida melhor. Então, muita atenção nisso que nós acabamos de citar. Este contexto nos revela pessoas que seguiam preceitos do evangelho cristão, sobre as bem-aventuranças, claro, quando foram entristecidas por experimentos, provas, condições, circunstâncias, tentações na vida em tempos de sofrimento. Então, este contexto revela pessoas
que seguiam o preceito cristão e também ensinavam, também testemunhavam nessas condições de provas na vida. Desta forma, a vida cristã não está fundamentada no sofrimento. Porém, algum sofrimento durante a vida cristã não pode ser ignorado. Assim, na epístola de 1 Pedro, temos justificativas para o cristão viver os tempos de sofrimento como oportunidade de expressar a verdade do valor da própria fé. Quando nós falamos do valor da própria fé, é um valor considerado dentro do texto mais do que o ouro, mais do que qualquer bem, mais do que qualquer mercadoria. Hoje, como é muito considerado por questões, por meditações subjetivas, então muita gente não leva a sério porque também não pode apalpá-lo como dinheiro. Mas na vida cristã isto é diferente. O valor da própria fé que vem de Cristo a nós é maior do que qualquer bem financeiro. Por isso nós vamos levar uma meditação apenas com alguns tópicos, alguns 2 subtópicos, para entendermos um pouco mais sobre o valor desta fé diante do sofrimento da vida cristã. Então, o primeiro e único argumento que nós vamos colocar em relação a isso é que a fé tem maior valor do que qualquer outro bem material, como acabamos de dizer. Isto se torna também provado em tempos de sofrimento, tempos de provações. Aí, nesse mesmo livro que nós acabamos de ler, antes da nossa mensagem, da nossa meditação, você volta um pouquinho lá em 1 Pedro capítulo 1 e marque os versículos 6 e 7 para você ler. Se você não conseguir acompanhar, depois você assiste esse vídeo de novo para pegar essa passagem, tá bom? Então, nós podemos ter nos tempos de sofrimento uma oportunidade para percebermos e também para manifestarmos o valor dessa fé. Temos isto nos tempos de sofrimento. Mas aprofundando um pouquinho, isso fundamentado nos versículos 6 e 7 do primeiro capítulo da Epístola de Pedro, o valor da fé ocorre quando, meio aos sofrimentos na vida, o cristão tem mais evidência em sua existência a alegria em excesso para com a obra de Cristo. Essa passagem nós vamos ler. Vamos lá junto aqui comigo. 1 Pedro, para a gente ver que obra é esta. 1 Pedro, capítulo 1 ainda, versículos do 3 até o 5. E já começa assim, olha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 5. Bendito, ó Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, quando nós falamos da obra de Cristo no nosso texto, para a nossa meditação, é referente a esta obra citada por Pedro. Não é algo sujeito às percepções corporais, humanas. É algo condicionado ao cristão, preenchido pela verdade e confiança dos preceitos divinos em Cristo.
Isto é aqui a fé cristã. 1 Pedro, capítulo 1 ainda, agora versículos 8 a 9. Não vamos ler, mas esperamos que você possa estar lá conferindo esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Então, primeiro subtópico, nós podemos pensar o seguinte, que estar excessivamente alegre, em contraste com a tristeza do sofrimento, será espiritualmente saudável quando o entender dos ensinos de Cristo forem atos naturais da humanidade em provação. As pessoas não vão se sentir obrigadas a entender o sentido dos ensinamentos de Cristo. Não vão se sentir obrigadas a realizar os mandamentos de Cristo, as orientações do Evangelho. Tudo isso será natural. E isto é a alegria que vai ocorrer diante do sofrimento. Isto vai resultar alegria diante do sofrimento. Isso é espiritualmente saudável. No contexto de Pedro, a naturalidade do ser em provação não é dominado pela tristeza. Ela é equilibrada pelo autocontrole, pela moderação, pela serenidade do espírito, pela sobriedade. E tudo isto aliados à esperança do cumprimento das profecias do próprio Cristo. Aí você confere lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Segundo o subtópico, nós podemos pensar o seguinte: estar equilibrado pela graça diante das tristezas é praticado quando a pessoa em sofrimento refreia tudo aquilo ofensivo contra a própria alma. É refrear principalmente todo desejo pelo que é proibido, pelo que é imoral, pelo antiético, pelo pecado. Refrear inconveniências da alma é aplicar em tempos de sofrimento 6 orientações que relacionam-se. Aqui, nas passagens que nós vamos citar, são 6 orientações, mas não significam que são as únicas. Mas foram as que Pedro encontrou, Pedro percebeu, Pedro entendeu através da inspiração do Espírito Santo que aqueles irmãos santos precisavam naquele momento. E que também talvez você precise, assim como eu também preciso. As 6 orientações que se relacionam são: primeira, manter exemplar o próprio proceder diante dos nossos opositores. Você vê isso lá em 1 Pedro, agora capítulo 2, versículo 11 e 12. Então, olha só, é preciso manter exemplar o nosso proceder, não somente naqueles que estamos nos aliando ou fomos aliados, mas também diante dos nossos opositores. Irmãos e amigos, nós estamos falando isso no contexto de uma vida cristã. Então, quem seriam os nossos opositores? Seriam os inimigos, seriam aqueles que não creem em Deus, seriam aqueles opressores e etc. Estes seriam os nossos contrários, os nossos opositores. O nosso proceder em Cristo deve ser exemplar. Segunda orientação: estar sujeito a toda instituição humana por causa do Senhor. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 13 até o 16.
Aqui não significa que vai obedecer à corrupção das autoridades, das instituições, das autoridades humanas, dos soberanos humanos. Mas vai continuar sendo fiel ao Senhor, nos preceitos do Senhor, não tendo medo da represária que virá do superior por uma consideração de desobediência, por não ter feito os desejos dele, desejos considerados errados como preceitos de uma vida cristã. Mas aqui a Bíblia, em 1 Pedro 2, 13 a 16, nos ensina a estarmos sujeitos. Não é obedecer à corrupção dele, mas também não é fazer motins para desonrar esta autoridade. É estar sujeito. Aquilo que for bom, continua sendo bom. Aquilo que é mal, combater, assim como nós vemos em algumas mensagens anteriores, combater as potestades, as questões espirituais do pecado. Não a pessoa em si, mas do pecado. 3. Tratar todos com honra. 4. Amar os irmãos. 5. Temer a Deus. 6. Honrar a autoridade soberana. 1 Pedro, capítulo 1, agora o versículo 17, você encontra essas 3 últimas orientações. Tratar todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus, honrar a autoridade soberana. Nesta última característica, nessa última orientação de honrar a autoridade soberana, nós temos algo interessante no texto que, para ser aplicado em nossos dias, precisamos reconhecer quem é a nossa autoridade soberana como instituição humana aqui na Terra. Nosso caso no Brasil não é o presidente, não é outro ser político, é a própria nação. A autoridade soberana é a própria nação. Isso está lá na nossa Constituição. Então, aplicando a 6ª orientação, seria a nação brasileira, que é soberana no nosso país. Mas continuando. Por fim, se o sofrimento na vida cristã tem relação com a justiça de Deus, então o valor da fé é exposto em tempos de provações, em que o cristão ele absorve isto não como maldição, mas como bem-aventurança. Pois são também nas provações que este valor cristão dá sabor e ilumina tudo aquilo que está insosso e tudo aquilo que está obscuro. Principalmente nos momentos de instabilidades. Logo, os sofrimentos advindos da justiça de Deus são bênçãos reveladoras da fé como o maior valor da economia em tempos de recessão. Economia, oikos, nomos, a lei da própria casa não se refere somente ao dinheiro, mas a lei de todo o nosso ambiente, como isso ocorre, como ele deve estar se relacionando conosco, né? Nestas leis, principalmente em tempos de recessão. 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 13 até o capítulo 4, versículo 6. E ainda assim, por onde este valor é observado e absorvido, o próprio Deus resgata e edifica o ser em provação como aperfeiçoamento, firmeza, força e fundamento. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10.
Sofrimento na vida cristã. Por quê? Porque para entendermos isso, diante dos conceitos, diante da doutrina cristã, é preciso estar regenerado para uma viva esperança. E aí, se assim vivemos de fato essa viva esperança, então saberemos nos momentos de sofrimento que elas são bênçãos para que a fé cristã seja aprovada. Nesses momentos de opressão política que o nosso país vive, vamos colocar a Covid-19 de lado um pouquinho, mas é uma oportunidade para saber como é que está a nossa fé. Qual é o valor da nossa fé? E qual é o fim que esta fé vai nos conduzir? Para isso, regenerar, seria necessário desvincular todo esse nosso conceito que aplica verdade sobre os métodos, sem deixar que os métodos nos encaminhem à verdade. Se nós observarmos isso, nós vamos sim perceber que diante da vida cristã, nós podemos expor o valor da nossa fé, principalmente em Cristo Jesus, para a nossa vida ser edificada, ter uma maturidade, ter mais maturidade e também auxiliar na edificação da vida do nosso próximo, para ter maturidade também, mesmo nesses tempos de sofrimento, mesmo nesses tempos de provações. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, aqui nós queremos nos entregarmos, ó Deus, mais uma vez a Ti, para que o nosso coração possa estar cada vez mais preenchido da Tua verdade. Para que em nome de Jesus, ó Deus, possamos, diante deste mundo, nos sentirmos mais livres para pensarmos em Ti. Essas meditações que são eternas, ó Pai, não podem ficar presas às nossas instituições, não podem ficar presas aos nossos conceitos, mas que os nossos conceitos possam ser cada vez mais refeitos, regenerados, revigorados, revistos por uma nova vida, que mesmo diante de sofrimentos, podemos perceber sim que alguns vêm segundo a Tua vontade, para que o valor da nossa fé dê sabor, ilumine onde precise, a começar das nossas próprias vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós somos Teu povo, fomos escolhidos para brilhar a Tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da Tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só Deus.